primeira remessa de camisa, e só nessa primeira remessa aí já chegamos a quase 100 camisas, só no primeiro ano. Isso aí também já surpreendeu. Aí fechamos uma parceria com o Bar do Ademir, começamos a ver os jogos ali, depois passamos para o Bar do Felipe, e a partir disso foi ali cair na rede social, a gente tem uma página, a gente tinha um grupo no Facebook, agora também uma exigência do Flamengo, tem uma página, a página com poucos meses aí já tem quase 300 seguidores, no grupo do Facebook tem quase 1000, e a gente também tem um grupo do WhatsApp também, a gente fica lá resenhando, né, falando do Flamengo e também combinando os encontros que vão surgir. Enfim, então a rede social também ajuda e, como eu disse, também vem surpreendendo o número de torcedores que tem comparecido lá no Varandão. A gente, no final do ano passado, né, Rafael, conversamos com o Zé Carlos para fechar essa parceria, para oferecer ainda um melhor estabelecimento, uma melhor estrutura para quem vai assistir aos jogos. Não que os outros não ofereciam, mas como a gente também já frisou... Até porque vai crescendo, precisa de um ambiente maior, um espaço maior. Na verdade, no final do ano passado, a gente, disputando o título ainda, a gente tinha uma média de 70 pessoas assistindo. Hoje, com a parceria com o Varandão, a gente já está enquadrando isso aí. Está chegando na faixa de 60, no início do ano, Campeonato Carioca, jogo ruim. Imaginando que o Flamengo, pelo elenco que está montando, pelo investimento que vem fazendo, tem tudo para estar bem ao longo da temporada, não vou dizer ganhando os títulos, mas pelo menos ali na disputa, sim, tudo leva a crer que esse número pode aumentar ainda mais. Sim, com certeza. A gente, essa semana mesmo, até o meu pai brincou lá no nosso grupo, fez uma campanha lá de quarta-feira 150. A gente tá meio assim, achando que não vai, não, mas vamos trabalhando. Vai crescendo. Possível até vai, mas como eu disse, os jogos também, por enquanto... E até é a primeira liga na quarta-feira com o Grêmio, né? E é um adversário que é tradicional, já é um bom teste, né? Tal, mas pode ter estreia do Berrio, né? Isso. Na verdade, eu acho que ele vem pro Botafogo, né? O clássico. O Berrio eu acho que é no clássico. Né? Agora, no domingo a gente já vai ter o primeiro clássico, então a programação nossa é de no domingo a gente tá levando uma quantidade maior de torcedores. Agora, o flamenguista que está em casa, que não faz parte da Fla Caratinga ainda, quais os requisitos mínimos para ele poder fazer parte da Fla Caratinga? Primeiro, obviamente, ser flamenguista. A gente tá existe uma ficha de inscrição, tem que comprar camisa, é só frequentar os jogos. Rogério, como é que funciona? Existe uma mensalidade? Como é que é? Na verdade, assim, a gente recebe todo mundo, veste o manto e vai lá assistir os jogos com a gente. A gente não cobra mensalidade, tá? A gente faz o trabalho nosso é voluntário, a gente não cobra mensalidade. Então, assim, quem for flamenguista, quiser participar, é vestir a camisa do Flamengo e... Tá? E até para ressaltar, nessa parceria que a gente fechou com o Varandão Grill, algumas promoções para quem vai com a camisa do Flamengo. Tem desconto na cerveja, tem a promoção lá para quem vai com a camisa do Flamengo. Os jogos lá, é prioridade para jogo do Flamengo, justamente para não ver nenhum tipo de desavença. Claro que o bar vamos, entre aspas, é público, né? Todo democrático, Mas lá no jogo do Flamengo, é jogo só do Flamengo, por exemplo, teve o clássico Atlético e Cruzeiro na última quarta-feira, mas lá só passou o Flamengo na área lá reservada pra gente, então ali pode ir, porque a gente está priorizando para não ter confusão mesmo, para fazer um negócio bacana. E basta ser flamenguista. E até voltando um pouquinho nessa concentração da torcida, mais uma vez parabenizar todo mundo, né, Rogério? Que hoje a comodidade é muita. Todo mundo tem uma TV... Tem uma TV paga em casa, tem um paga, tem um Zé Gato em casa. Então é mais como você ficar em casa, principalmente quando o jogo não é tão atrativo. Exatamente. Então por isso a gente até conversou com o Zé Carlos Varandão, falou, nesse começo não acreditamos que vai vir uma média de 15, 20 pessoas, a gente acreditou, mas tá dando 50 pessoas, tá enchendo a casa. Não vamos dizer que está lotando, não, mas está enchendo e a gente está muito satisfeito. A gente acompanha, como eu disse, a gente está no grupo de consulados. A nossa média, aparentemente, é maior que a dos outros consulados. Lembrando que tem vários consulados que cobram mensalidade. A gente não cobra. A gente evitar de mexer com dinheiro. Então... Mas eu perguntei em relação ao que tem que fazer para fazer parte da torcida, porque se fala o seguinte, não, é uma família, é organizado, é mais seguro, é comodidade, tudo mais. E hoje tudo tem um preço, né? A comodidade, a segurança, né? Isso tudo tem um preço, um ambiente. Quando você vai num restaurante, num ambiente como o Varandão Grill, você não paga só pelo que você come, você paga pela comodidade, né? Pela estrutura e tudo mais. Então, por enquanto...
ou é ideia sua de não cobrar de jeito nenhum? A princípio, não é ideia de cobrar mensalidade. E quanto a preço, você está citando até para quem está indo, a cerveja, pelas promoções que a gente até sugeriu, está um preço muito abaixo do mercado. Né? A Brahma e a Skol, no final de semana, quem vai à Camisa do Flamengo tem desconto de R$1 na cerveja, também já está um preço abaixo. Isso pro camarada que toma bastante, no finalzinho ele economizou uns 10, 15 conto fácil. Até mais, é para quem gosta, né? Eu já estou mais acompanhando o movimento. Mesmo, Daniel? Você mudou sim? Mudou desse jeito? Mudei. A dona Maria ficou feliz agora. Tá Mudaram o rapaz lá na quem gosta, certeza. Esse também é o irmão, é o clone dele. A água também é preço em conta, enfim. Mas lá tá muito bacana. A gente fez um contrato de experiência a princípio, mas por enquanto só elogios. Entrada franca. Entrada não franca. Cobra pra entrar. A gente pode, Rogério, igual a gente está tocando nesse lado social, fazer uma rifa de algum produto, alguma coisa para angariar para um produto social, até mesmo para a torcida. Vamos fazer uma bandeira. Mas a mensalidade mesmo não é a nossa intenção, não. A gente pode deixar uma caixinha lá, vamos agora juntar para fazer uma bandeira. Tá? Mas mensalidade, eu acho que esse negócio de mexer com dinheiro pode trazer alguma desavença, também é chato. Então, fazendo uma rifa para alguma entidade social, ou até para fazer uma bandeira, como eu disse, um adesivo, sei lá. Mas a princípio, mensalidade... Na verdade, o único pedido que a gente faz não é nem exigência. É que quem puder se torne sócio torcedor. Porque isso vai ajudar a gente... no projeto nosso. Então vamos lá, a mensalidade do sócio torcedor do Flamengo, que eu sei que tem várias categorias, não é um valor fixo, fechado, tem várias categorias. O mais em conta hoje, que também, né, é bom o cara entender, é igual um pacote, ele acaba. O camarada compra lá o combo com os 20 canais, com 200 canais é um preço. Com 50 é outro, com 10 é outro, né? Isso. Funciona assim também no sócio-torcedor? O sócio-torcedor mais em conta hoje, ele sai a R$ 29,90, é a tradição. Ele, você tá na preferência 7, para compra de ingresso. Mas geralmente não tem dificuldade também, não. Não tem, Porque o Flamengo hoje conta com cerca de 70 mil sócios-torcedores, né? E o Maracanã cabe 70, vamos botar assim. Então você vai estar ali no E muito sócio-torcedor não está lá no Rio de Janeiro. Então, se for olhar pela lógica aí, tem 70 mil sócios. Maracanã cabe 70 mil, então não é possível que todo mundo do Brasil inteiro vai sair para... Mas levando-se em conta que o Flamengo é o clube de maior torcida no Brasil. Mais de 34 milhões de torcedores. São os números do Flamengo hoje. 70 mil não é pouco ainda para sócio torcedor? Levando-se em conta o tamanho de flamenguistas que a gente ouve falar em pesquisa. Você tem claro que né? Mas é 70 mil, não é uma parte muito pequena desse 34 milhões? Tanto é que esse programa aí é até para tentar fomentar ainda mais esse programa. Porque a gente vê clubes que não tem 1/3 da torcida do Flamengo, clubes com 8 milhões de torcedores, 9 milhões de torcedores, com um número maior. Mas aí também, Rogério, o valor. O valor e o programa do Flamengo não tem inadimplência. O do Palmeiras dizem que tem 130 mil, mais da metade está inadimplente. Do Flamengo, ou você paga... O Palmeiras foi campeão brasileiro. E outra, sem criticar o programa deles, o Flamengo, no montante que ele arrecada, segundo Bandeira, no final do passado, é o segundo que mais arrecada com sócio torcedor. E não tem inadimplência. Por conta de não ter inadimplência. Porque o do Flamengo, você faz ou um cartão de crédito, igual você passa, eu fiz um cartão, já cai todo do mês. Automático. Ou boleto. Então ele é acho que o único que não tem inadimplência no Brasil. E o valor nosso também é R$29,90 mais barato, tem sócio torcedor de R$10. Exemplo do Corinthians, se não me engano, eu acho que o deles é R$10, pelos, não tem. Talvez poucos benefícios, eu acho até um montante bom. Mas, por exemplo, eu, particularmente, já ganhei 2 camisas oficiais, já pagou o meu plano investimento, né? ano. E tem várias promoções, você ganha um código, você que é sócio torcedor, por exemplo, você não é, eu tenho um código, na hora que eles me passam, eu ganho a camisa, se eu te passar e você entrar sócio, você também ganha. Então, 2 camisas aí já estão avaliadas em menos de 60 dias eu ganhei 2 camisas. Vamos votar. Com camisa não precisa se preocupar mais, que sempre vai ter promoção. Tá, e aquele flamenguista que está em casa e fala assim, quero ser sócio torcedor e fazer parte da Fla Caratim, embora uma coisa não esteja ligada à outra diretamente. É bom que seja sócio torcedor pelo clube. Até o clube agora tem uma administração. Comparando com o nosso rival Vasco, se fosse o Miranda, não seria. Eu não vou confiar. Isso leva em conta. A diretoria séria. É aquele cara que você não compra o carro usado dele, né? A Patrícia Amorim, quando era presidente do Flamengo, eu não seria sócio torcedor,
Lembrando que o eu não sócio-torcedor, confiaria. o investimento, toda a arrecadação do sócio-torcedor vai diretamente para o futebol. Então, hoje a gente, no final do ano, foi entregue o CT, o módulo profissional. Então, muita gente reclamava, pô, não tem, um clube do tamanho do Flamengo não tem centro de treinamento. Hoje a gente tem um dos melhores, tá? Questão de reforços pro time. Todo mundo reclama, às vezes não vem aquele tão sonhado estrela, mas como o sócio-torcedor vai melhorando. O Alexandre Calil, num dos poucos momentos de lucidez que ele teve, porque ele não é um camarada assim muito, né? Mas é uma grande pessoa, disse certa vez, se eu não me engano, num programa na Fox, que se o Flamengo, isso quando o Bandeira estava assumindo o Flamengo, se a diretoria do Flamengo soubesse respeitar o Flamengo, organizar as finanças do Flamengo como deveria ser organizado, porque o Flamengo é o clube que mais arrecada com direito de televisão e por aí afora. Se a diretoria do Flamengo soubesse organizar o clube como deveria ser, dificilmente os outros iriam conseguir acompanhar. Muito por conta do apelo popular. O Flamengo, em qualquer lugar que ele joga no Brasil, tem casa. Né? Muito por conta do apelo popular. É o clube do povo, realmente, aquela coisa toda. Então, eu acho que vai muito de encontro com o que o Adriano falou. O Eduardo Bandeira de Melo tem uma grande parcela de responsabilidade nesse momento do Flamengo. Porque até o jogador se sente mais seguro em ir para um clube onde o mês tem só 30 dias. Não tem 40, 45. A verdade é que em 2013, quando o Bandeira entrou, qualquer jogador que o Flamengo fosse atrás dele, ele recusava. E teve um momento que o Flamengo não estava conseguindo ganhar títulos, né? O time não conseguia ganhar títulos. E a torcida começou a ficar um pouco impaciente por conta disso. Eu não quero saber de finanças, eu quero saber de título. Mas uma coisa está diretamente ligada à outra. Tanto que aqueles clubes que acharam que poderiam gastar 10 vezes mais do que arrecadava, uma hora bomba história. Uma hora bomba história e vai para a Série B e tem dificuldade para poder voltar e tudo mais. E o Flamengo já passou o aperto, sim, e tudo, mas o time está sempre ali na briga pelo título e tal, e vai ganhar, uma hora vai ganhar. Né? E eu acho que isso vai acabar. O Bandeira assumiu com uma dívida de 800 milhões, hoje já está ali na faixa de uns 300 milhões. A receita do Flamengo já está ultrapassando a dívida. Quem sonharia com isso, falando de Flamengo há 5 anos atrás? O Flamengo é motivo de piada quando se falava em arrecadação. Sim, e até a estrutura mesmo, como foi citado aqui pelo Rafael, agora tem o Ninho do Urubu, enfim, hoje o Flamengo é um ótimo lugar para se trabalhar. Já como você disse também, o mês agora tem 30 dias, né? E está pagando bem lá. E gradativamente também, como você disse, o título vai chegar. Está com reforços pontuais agora, cada ano o time vai melhorando e alguma hora vai bater campeão, com certeza. No próximo bloco a gente vai falar menos da Flá Caratinga e vamos falar do Flamengo, da expectativa deles, flamenguistas, que estão acompanhando o time no dia a dia em relação a título, a campanhas, né? E um pouco da história do Flamengo também. Qual o melhor time do Flamengo que cada um vai jogar, aquela coisa toda. Um papo que eu posso me meter porque vi bastante, né? Sou mais velho que os dois, eu acredito, então acho que eu posso falar bastante. Bom, mandar um recado para você, porque é o seguinte, né? Muita gente acha que o cartão de crédito serve para quê? Bom, o cartão de crédito do Cicobi Credit Cooper não serve só para você fazer dívida, não. Serve para você ganhar prêmios e muito mais. Cicobi Credit Cooper tem o melhor cartão do Brasil. Se você ainda não tem o seu, passe lá, converse com o gerente, se torne associado. Cicobi Credit Cooper é uma cooperativa, portanto é muito mais vantagem para você. Mandar um abraço para o meu amigo Kidner, que foi grande jogador de futebol, grande Kidner, que é o presidente do Cicobi Credit Cooper. Abraço também para o Alexandre, para toda a galera aí do Cicobi Credit Cooper. Bom, vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho de volta. Foi inaugurada em Caratinga a Clínica Doutora Iane Leal,
com um conceito inovador na saúde do corpo e medicina preventiva. É com muita satisfação que hoje inauguramos a Clínica Doutora Iane Leal, um trabalho de muita dedicação e estudos para trazer algo realmente inovador para os nossos queridos pacientes da cidade de Caratinga. A clínica oferece especialidades na área de endocrinologia, nutrologia, modulação hormonal, performance e emagrecimento, nutrição esportiva e funcional e psicologia. No início do ano passado, na minha primeira competição, eu tive uma queda de rendimento muito grande. Fizemos a bateria de exames. Nesses exames descobrimos que eu tive uma queda hormonal. Começamos um tratamento com hormônio, acompanhamento mensalmente, e a partir do segundo semestre foi só vitórias, graças a Deus e graças à doutora Iane, né? Este é o nosso trabalho, esse é o nosso compromisso. Clínica Doutora Iane Leal, endocrinologia, emagrecimento e medicina preventiva. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite, aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Olha a conta. Bom, pessoal, deu R$100 para cada um. Mas aqui, ó, passa tudo no meu Cicobi Card. Opa, não pode deixar. Tem promoção. De jeito nenhum passa no meu Cicobi Card. Tem sorteio de carro zero. Gente, essa é por conta do garçom. Todo mundo vai querer aproveitar a promoção Cartão Premiado Cicobi Card. A cada R$100 em compras, você recebe o número da sorte para concorrer a Etios e TVs de LED. E ainda pode concorrer a 5 S10 no sorteio final. Peça o seu Cicobi Card e participe. Agora em Caratinga, Resenha VIP Espeteria. Cervejas variadas, espetinhos, drinks e diversas porções. Aberta de terça a domingo. Na terça TPM, desconto para as mulheres. Sexta-feira, sábado e domingo tem dose dupla de drinks. E ao comprar 3 espetinhos, ganhe mais um. Em breve, pizzaria e restaurante. Reúna os amigos e faça aquela resenha na VIP Espeteria. O endereço do seu happy hour. Avenida Catarina Simini, número 171. Venha ser VIP. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião, agora no oferecimento do Café Paulo Maciel, o café mais gostoso do Brasil, de manhã, à tarde, à noite, com pão de sal, com pão de doce, com bolo de chocolate. Café Paulo Maciel é uma delícia, experimente, garanto que você vai adorar, com aquele pãozinho de doce, ou então com aquele pãozinho de sal amanteigado, maravilha. Café Paulo Maciel você encontra na mercearia, no sacolão, na padaria, em todo lugar. E agora também tem o filtro para café Paula Maciel, que rende até 5 vezes mais, porque ele é lavável. Isso mesmo, ecologicamente correto. Café Paula Maciel, eita cafezinho bom. Meus amigos, eu falei que nesse bloco agora a gente iria falar menos da Fla Caratinga e mais do Flamengo. Começar por você, Pulguinha, seu pai viu muito time bom do Flamengo, com certeza. Você, qual foi o melhor time do Flamengo que você viu jogar? Você se lembra da escalação dele inteirinha aí, ou lembra só de alguns? Algumas pessoas eu vou lembrar, mas pra mim o time que mais me pegou mesmo, assim, de paixão foi o de 2009, né? Acho que pela luta, um time que não era tão, como se diz, né? Não tinha tanta visão de ser campeão, e chegando lá no Adriano Imperador, Petkovic, teve o Álvaro, o David, vários jogadores que foi importante naquele título.
Mas as figuras... Mas esse é o melhor Flamengo que você viu jogar? Pra mim foi. Você tá com quantos? 15? Tô com 30. Adriano Ângelo. É que eu me lembro, né, Rogério, que eu me lembro aí de ter começado a torcer pro Flamengo quando eu tinha 6 anos de idade, o Flamengo de 87, campeão da Copa União e o legítimo campeão brasileiro daquele ano, da primeira divisão, Sim, né? Indiscutivelmente. Era um time muito forte, né? Você vê ali pela foto, que eu me lembro aqui de cabeça, tinha o Zé Carlos no gol, tinha o Leonardo, tinha o Edinho na zaga. Zé Carlos, Leandro. Tinha Leandro, tinha na frente o Renato Gaúcho, Bebeto, o Zico no meio. Tinha o Edinho, que hoje é comentarista. Que é baita zagueiro. Então, time muito forte. Na frente, Renato Gaúcho, que foi eleito o melhor da competição. Tinha também o Bebeto, um monstro aí. O Zinho, que jogava muito, né? O Zico fazendo o meio ali, que eu me lembro, da minha memória, eu acho que esse foi o melhor que eu vi jogar. Também vi o de 92, que foi um time que também, acho que lembra um pouquinho de 2009. Não era o melhor time da competição. Tinha o Maestro Júnior, Nessa época sua aí, eu tava bebezinho, pequenininho. Tá do mesmo tamanho até hoje, né? Então não vou lembrar dessa época não, mas... Tá mais novinho. Tá mais A mãe dele viu num amigo nosso de Djalma, com o filhinho dele, o Djalminho, e falou, nossa, é bom ter um menino pequeno assim. Eu falei, é bom que ela tenha, né? Até hoje. Voltando ao assunto do futebol. Mas o melhor Flamengo que você viu, então, eu acho que pelas peças onde tem Zico... tem um Zico, você já... Assim, eu costumo dizer que o bom de se ter 43 anos é isso. Concordo com os dois. O time de 2009 foi um time bom. Na verdade, Tanto que ele conseguiu dar uma arrancada no campeonato. Na verdade, foi um time que ninguém colocava fé nele. O de 87 foi um time muito bom. O de 81 você não viu, não. O time maravilhoso do Flamengo, 81. Mas você viu? A gente tá falando que a gente viu. Eu nasci em 74. Não, então sim. Eu nasci em 74. Se eu lembro de 87, você lembra. Eu nasci em 74. Agora, o time do Flamengo que mais me encantou, e eu tive a oportunidade de falar isso pro Adílio quando tive a oportunidade de ir ao hotel para poder fazer uma entrevista com ele. E eu cheguei a ficar arrepiado porque, conversando com o Adílio, falei, rapaz, eu me lembro daquela final com o Santos de 1983, onde foi ali, eu já era flamenguista, mas ali eu tive o carinho, a confirmação, por um motivo muito simples. Aquele título de 83, ele foi um título que eu acho que nem o flamenguista, aquele mais apaixonado, porque o time do Santos era muito bom e havia vencido o primeiro jogo e jogava por um empate. Quando aos 42 segundos de jogo, né, logo no começo da partida, o Flamengo fez 1-0 e o Adílio fechou a conta. E o Santos tinha um goleiro chamado Marola, que o nome dele nunca me saiu da cabeça, porque ele fechou o gol em São Paulo. Ele pegou eu nunca vi eu xingar tanto alguém como eu xinguei o Marola naquela oportunidade. Maracanã foi 3-0 no jogo. Exatamente. E o Flamengo deu um baile naquele ano. Então, aquele time do Flamengo era espetacular, né? O time de 81, foi quando eu comecei a torcer pro Flamengo, com 7 anos de idade. Aquele time do Flamengo, quando chegou a Tóquio para jogar a final do Mundial, o Liverpool, não é que ele menosprezou o Flamengo, eles não conheciam o Flamengo. Isso na entrevista com o Raul, que você participou também, ele falou exatamente isso. Não é que eles menosprezaram o Flamengo. Não tinha comunicação como é hoje. Hoje é muito fácil, todo mundo jogar, você vê campeonato alemão, inglês, chinês, né? Eles não conheciam o Flamengo. Eles sabiam, tinha um Zico, que joga na seleção e tal, mas eles não conheciam o Flamengo. Então eles não menosprezaram. Eles entraram quando eles assustaram, estava 2-0. E aí, para você conseguir reagir, né, quando eles assustaram, estava 2-0. E o time realmente era acima da média, eles não iam reagir. Né? Eles não iam conseguir reagir. Mas, assim, então o melhor Flamengo que eu vi jogar foi de 83. O de 81 ganhou o título mais importante. Mas o de 83 o melhor que eu vi jogar. E o melhor é poder ter o contato e falar com esses caras depois, anos depois, que eu me tornei flamenguista por causa deles. Vocês já foram questionados por que torcer pelo Flamengo carioca, já que vocês são... O Adriano é paulista? Eu sou paulista. Mas foi criado em Minas, praticamente. Você é mineiro? Sou mineiro. Vocês já foram questionados por que torcer pro Flamengo? Mineiro tem que torcer. Eu já fui um monte de vezes. A minha explicação é simples. Criança, quando está começando a gostar de algum esporte, ele torce para quem está ganhando. Na minha época, quem estava ganhando era o Flamengo. Se fosse o Corinthians, eu seria corintiano. Se fosse o Cruzeiro, eu seria cruzeirense. Então, sim, a minha explicação é essa. A não ser
por uma influência de pai, aquela coisa toda, né? Mas se o cara não tem uma influência dentro de casa, como eu não tinha, né? A minha influência era, quem está ganhando? Opa, toda criança quer ganhar. Né? Então, por isso que a gente vê aí, geração de palmeirense, do Palmeiras Parmalat e por aí afora. Essa é a minha explicação. A de vocês, qual é? Qual é? A minha família, né? Minha família inteira, flamenguista, tem um ou outro, tem um vascaíno, tem um tricolor, mas 90% é flamenguista. Então, desde o berço eu já vestia rubro-negro, então não tem jeito, todo mundo. Eu acho que é difícil explicar essa coisa de torcedor, né? Que às vezes também tem essa questão do título, mas tem muitos times aí que não ganham tanto títulos e, por exemplo, então o Santos deveria ser uma torcida de São Paulo, né? O Corinthians ficou 20 anos lá sem ganhar e tem uma torcida. Então, influencia ganhar, mas às vezes acho que a pessoa nasce um pouco também, aquele time. O Flamengo eu comecei em 87, mas em 88, depois eu lembro muito da final de 89, 1-0 Botafogo, fez muita raiva, eu poderia mudar ali e não mudei. Eu teria, como você disse, eu nasci... Como o nosso amigo Dário Júnior, que convidou o menino dele para poder assistir um Vasco-Flamengo, o Vasco meteu 4 no Flamengo, Edmundo deitou. E aí o menino dele virou vascaíno, quer dizer... O filho dele ficou última hora, maldita hora que eu convidei o menino para ver o jogo. É verdade. Então, e o Flamengo é um time nacional, a maior torcida do mundo. Se tiver só torcida no Rio de Janeiro, seria um time local, não seria a maior torcida do mundo. Então, tem que ter torcida em todo lugar mesmo. Eu nasci em São Paulo, morei lá até... Seu pai é santista? Meu pai é santista, a equação, minha família, a maioria é vascaíno. Sim, você tem uns tios vascaínos. Bem dos enjoados. Bem dos enjoados. Meu pai é santista, bem enjoado também. Perdeu enjoado? Que é isso? A gente tem vários embates lá em casa. E nasci em São Paulo, morei lá até 7 anos, vindo pra cá virei flamenguista. Então, a paixão do Flamengo é uma coisa nacional, mundial, inexplicável, né? Verdade. Agora, aquela outra pergunta que ficou no ar. Não tem como explicar. Aquela outra pergunta que ficou no ar. Expectativa do Flamengo para 2017. Levando-se em conta que o Palmeiras, né? Vamos esquecer um pouquinho a imprensa de São Paulo, porque a imprensa de São Paulo